O sol se despede sobre as montanhas de Moabe. Do alto, o deserto parece adormecido. Mas ali, às margens do rio Jordão, a história aguarda. Por 40 anos, um povo caminhou sob sol e poeira, sustentado por promessas. E agora, diante de um rio transbordante, o líder que os guiou desde o Egito se foi. Moisés, o libertador, o profeta, o homem que viu a glória de Deus, não atravessará o rio Jordão para entrar na terra prometida. O manto da liderança cai sobre outro, um guerreiro silencioso, forjado no anonimato, treinado na obediência e marcado pela fé. Seu nome, Josué, filho de Num. No capítulo 1, ali no verso 2 do livro de Josué, Deus diz logo no início: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. O tempo não espera. O propósito de Deus não morreu com os homens. Em cada geração, Deus ergue alguém disposto a crer e o capacita, o prepara. Josué não herda apenas um cargo, herdará um fardo e uma promessa. A promessa de que Deus continua o mesmo quando os líderes mudam. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Este é o nosso 15º episódio. Desde jovem, Josué caminhou à sombra de Moisés. Atravessou o Mar Vermelho, aguardou aos pés do Monte Sinai, enquanto o povo observava o monte arder em fogo. E foi um dos poucos que acreditou que a terra prometida era possível, quando todos duvidaram. Foi Josué, um dos 12 espias que, quando retornaram para dar o relatório a Moisés, se posicionou a favor de atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra. Agora, 40 anos após esse ocorrido, depois que o povo refutou a primeira entrada e caminhou no deserto para literalmente morrer, uma nova geração, sem o Egito no coração, sem a escravidão no coração, está pronta. E ele, Josué, é chamado a liderar o mesmo povo que tantas vezes murmurou, desobedeceu e retrocedeu. A conquista da terra prometida, ou a terra de Canaã, é exatamente a continuação dos fatos que estudamos no livro do Êxodo, pois a partir da saída do Egito, Deus prometeu guiar o povo até a terra que emana leite e mel. Assim, o livro de Josué vai nos contar exatamente este próximo capítulo da história de Israel. A região de Canaã é uma faixa fértil no Oriente. Ela une dois blocos de civilizações da antiguidade, a Mesopotâmia e o Egito. Se tratava de uma espécie de corredor de passagem entre as grandes potências, uma região muito importante por causa da sua rota comercial que ligava os dois impérios. Essa é a região que fica entre o Lago da Galileia e o Mar Morto. Ela é fértil e tem suas peculiaridades. E é interessante que nessa época que estamos, o domínio egípcio estava enfraquecido. O Egito dominou boa parte dessa região por muito tempo, mas, nessa época, os grandes impérios estavam enfraquecidos. Assim, não existia um grande império tomando conta dessa região. A realidade dessa região era de pequenas cidades e estados afastadas umas das outras. Então não tinha um país unificado, não tinha um reino unificado. Existiam pequenas cidades fortificadas, cada cidade com seu próprio rei. Portanto, o fato de não haver nenhum grande império facilitou a conquista, facilitando muito a entrada do povo de Deus na Terra Prometida e o seu estabelecimento ali. O povo cananeu, que vivia nessa região, era um povo muito idólatra, que tinha a sua própria religiosidade. E destacamos aqui porque isso vai afetar muito a história de Israel. Os cananeus eram adoradores principalmente da divindade Baal.
O povo acreditava que Baal era responsável pelas colheitas, então o mito da religião era que ele morria e ressuscitava todo ano. Essa adoração era cercada por diversos sacrifícios, e era muito comum nesses rituais o sacrifício humano e o sacrifício de crianças. Sempre nesses rituais, atos de prostituição e relações sexuais ocorriam. Com esse contexto da terra, agora temos o início do livro de Josué. Logo nos primeiros versículos, lemos a mensagem de Deus a Josué. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Essa palavra é repetida 3 vezes, porque coragem não é ausência de medo, é obediência apesar dele. Deus não apenas colocou diante de Josué uma visão daquilo que poderia ser feito, mas também lhe assegurou a dinâmica de fazer com que a visão se tornasse realidade. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Era toda a segurança que Josué desejava. Josué sabia que Deus tinha tornado Moisés invencível no meio dos perigos e das provações. Ele jamais poderia se esquecer de como Moisés confrontou o mandatário do Egito e como o venceu. Ele viu Moisés lidar com um povo apóstata e testemunhou que Deus não o abandonou. Porque Moisés manteve uma harmonia com Deus. As águas amargosas tornaram-se doces, as mordidas das serpentes venenosas foram curadas, a lepra foi extirpada, o pão do céu foi dado, e a água fluiu de uma rocha numa terra seca. Josué estava convencido de que os recursos de Deus jamais acabariam. Ele sabia que nenhuma crise ou evento inesperado faria com que Deus o deixasse sozinho. A palavra de Deus, não te deixarei nem te desampararei, fez com que Josué ficasse pronto para cumprir a sua missão. A liderança de Josué nasce de um princípio. Deus não procura homens perfeitos, mas homens disponíveis. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, abrirá o Jordão para Josué. Mas o método será diferente, porque a fé precisa ser nova a cada geração. O Jordão está cheio, transbordando de margens a margem. O povo observa em silêncio. Do outro lado, a terra que por séculos foi apenas promessa. Deus dá instrução específica. Quando os sacerdotes que levarem a arca puserem os pés nas águas, o rio se deterá. Numa ponte, não há barcos. A única travessia possível é a fé. Os sacerdotes obedecem e o milagre acontece. O rio se interrompe e o povo atravessa em terra seca. O Deus que abriu o mar para os pais, agora abre o rio para os filhos. Porque as promessas de Deus não envelhecem, apenas mudam de cenário. No meio do rio, Josué ordena que 12 pedras sejam erguidas, uma para cada tribo. Um memorial, uma lembrança de que fé é feita de passos e de memórias. Logo à frente está Jericó. Muralhas largas, portas trancadas, soldados atentos. Ninguém entra, ninguém sai. Mas antes da guerra, há um encontro. Um homem aparece diante de Josué com a espada desembainhada. Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta muda tudo. Eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué se prostra. A batalha é santa antes de ser militar. A cidade de Jericó será conquistada, mas como primeira conquista não será por força militar, até para que o povo entenda que por si mesmo não conseguirão nada. Estamos falando de uma cena de 3.500 anos atrás. Esqueça as batalhas conhecidas pelos filmes, esqueça armaduras, espadas de aço. O povo de Israel estava andando no deserto por 40 anos. São nômades. Provavelmente poucas espadas, muitos forcados, ferramentas de trabalho.
Essas eram as armas consideradas nessa época. Como vimos anteriormente, a terra é cheia de cidades pequenas, fortificadas, onde o povo vive uma vida simples, dentro das muralhas. A melhor estratégia nesses casos, para conquistar, era logicamente um cerco à cidade, e por um período sem que ninguém entre e saia, até que a fome e as necessidades sejam tantas que a cidade se entregue. Mas Deus ordena um plano incomum: marchar em silêncio durante 6 dias, uma vez por dia, ao redor da cidade. Imagine o terror psicológico: os soldados olhando da muralha, o exército chegando e em silêncio dando uma volta na muralha e voltando de onde veio, dia após dia. No 7º dia, 7 voltas em torno da muralha e então gritar. Sons de trombeta. Nenhum exército venceria assim. Mas o poder não estava nas armas, estava na obediência. Quando o 7º toque ecoa, o chão treme, as muralhas de Jericó desabam. O grito do povo se mistura ao som do impossível. Jericó cai. E Israel aprende que as vitórias de Deus não seguem uma lógica humana. No meio das ruínas, uma janela permanece em pé. Da sua moldura, um fio escarlate balança ao vento. É a casa de Raabe, a mulher que creu e escondeu os espias de Josué quando eles faziam o reconhecimento da cidade para preparar o ataque. Uma prostituta que escondeu os espias e confiou no Deus que redime. Ela e sua família são salvas. Depois de Jericó, o povo se sente invencível. O medo dos inimigos cresce e Israel parece imparável. A próxima cidade é pequena, conhecida como Ai. Comparada a Jericó, parece inofensiva. Josué envia apenas alguns homens, 3.000 soldados. Mas algo acontece. O ataque falha. 36 israelitas caem mortos. E a confiança do povo se desmancha como areia ao vento. Josué rasga suas vestes, se prostra diante da arca. O homem que havia parado o Jordão agora chora diante do silêncio de Deus. Mas o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram dos seus inimigos. Israel pecou, mentiram e esconderam. A desobediência de um homem, Acã, contaminou todo o povo. Existia uma ordem para a conquista de Jericó. Todo o espólio da guerra era para ser consagrado ao Senhor. Eles não deveriam ficar com nada, mas alguém desobedeceu a ordem. O ouro e o manto da Babilônia escondidos tornaram-se um obstáculo espiritual. Jericó havia sido conquistada pela fé. Ai foi perdida pela soberba. A lição é clara. As vitórias de ontem não garantem as de amanhã. A santidade é sempre o preço da presença de Deus. Quando o pecado é exposto e o povo se purifica, Deus volta a agir. Josué ataca novamente, desta vez com humildade e estratégia, e a cidade de Ai cai. O fracasso é transformado em aprendizado e o nome de Deus volta a ser exaltado. Agora, 5 reis da região sul se unem para fazer frente a esse povo de Israel. Josué se movimenta depressa. A madrugada o encontra em marcha. Subindo de Gilgal, ele avança a noite adentro. Deus fala novamente: não os tema, porque os tenho dado nas tuas mãos. O amanhecer ilumina a planície, uma das maiores batalhas que Josué irá enfrentar. A luta se prolonga e o dia avança, e o sol ameaça se pôr. Josué ergue os olhos e clama diante de todos:
Sol, detenha-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o texto diz: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O inimigo foge, e dos céus caem pedras de granizo. A própria natureza se torna o exército do Altíssimo. Naquele dia, o tempo obedeceu à fé. O universo suspendeu seu ritmo diante da confiança de um homem. Não era sobre astronomia, era sobre soberania. O Deus de Josué governa os cosmos, o tempo e o destino. A batalha termina e a terra descansa, mas a história continua. As guerras seguem, as cidades caem, reis se rendem. O texto lista nomes, fronteiras, terras, tribos, capítulos inteiros de detalhes. Para nós, o leitor moderno, parece uma lista fria, mas para Israel eram capítulos de promessas cumpridas. Cada linha era uma prova de que Deus fez o que disse. Nenhuma das boas palavras do Senhor deixou de se cumprir. Ao todo, temos 31 reis dessa região derrotados por Josué. Pode parecer que tudo foi rápido, mas temos indicações que foram 7 anos nessa labuta, até que a terra descansou das guerras. Depois das vitórias, vem a administração. Josué divide a terra entre as tribos, define fronteiras, estabelece as cidades de refúgio, lugares onde os culpados poderiam encontrar abrigo até o julgamento, e cada cidade, cada herança, cada limite traçado era mais do que geografia, era o mapa da fidelidade divina. Os anos passam. O guerreiro envelhece. O homem que atravessou o Jordão e viu o sol parar, agora carrega rugas de tempos e sabedoria. Josué reúne o povo em Siquém. É hora de recordar, é hora de reafirmar, e ele diz: eu sou velho entrando em dias, e vós bem sabeis tudo quanto o Senhor vosso Deus fez por vós. E então, como quem planta uma semente interna, declara: escolham hoje a quem servirão, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é um discurso político, é um testamento espiritual. Josué sabe que o povo pode habitar a terra prometida e ainda assim perder o coração. Por isso, suas últimas palavras são um apelo à fidelidade. A verdadeira conquista não é geográfica, é interior. Mas o livro não é apenas sobre um povo que entrou em uma terra, é sobre todos nós, peregrinos entre desertos e promessas. Cada cristão é um Josué em jornada, chamado a atravessar o Jordão das incertezas, a marchar em volta das muralhas da impossibilidade, a cair e se levantar depois das derrotas, a discernir entre engano e verdades, a lutar sobre o sol da graça e a lua da fidelidade. Canaã não é apenas um lugar no mapa, é o símbolo do descanso prometido aos que perseverarem na fé. Em Hebreus 4 está escrito: ainda resta um repouso para o povo de Deus. A jornada do cristão é feita de conquistas e quedas, de promessas e esperas, de fé e de fogo. Mas, assim como Josué, seguimos confiando no mesmo Deus, aquele que abre caminhos, que cumpre alianças e nos conduz a Canaã celestial. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Nos próximos episódios, veremos como o povo viveu nessa terra, como foi governado, e até por isso o nome do próximo livro é Juízes. Vamos observar como o povo entendeu ou deixou de entender o discurso final de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veremos como foi o relacionamento com os povos vizinhos e as suas festas e adorações pagãs, e entenderemos o período de quase 400 anos descritos nos livros de Juízes. Uma era marcada por ciclos,
O povo abandona Deus, Deus permite a opressão, o povo clama, Deus levanta um juiz que salva e depois tudo recomeça. Prepare-se para acompanhar não apenas vitórias e libertações, mas também crises profundas de fidelidade, lideranças fragilizadas e uma sociedade que vai descobrir que, naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi mais um episódio do podcast A Voz da Escritura.